Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Vamos para a segunda rodada do Cartola 2025. Continuamos na saga valorização. E claro, nunca esquecendo também da pontuação. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido como sempre na humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal, a pontuação aí do time do vídeo, né, do canal da Zubanho Mané fez 61.34, valorizou um pouco mais que 6 cartoletas. Poderia ter sido melhor? Poderia, e vou explicar porquê, já botei lá no Instagram, vocês devem ter percebido isso, né? Eu esqueci de atualizar o time, tá? Saiu a escalação do Juventude, não tirei o Jean Carlos, que não foi titular. Eu estava com o Lucas Moura no banco, né? Por quê? Correria do Ligas do Mané, fechamento de mercado, plano de sócios, né? O time da live não, foi totalmente, né, atualizado. Até peço desculpa para vocês. Aqui, ó, no Instagram vocês podem ver aqui, ó. Time do vídeo. Tá aqui, ó. O Lucas tá aqui, ó. Não tirei. Perdi o substituto de luxo e um meio campista. Praticamente perdi 2 meias, né? O que poderia ter melhorado a valorização do nosso time e também a pontuação. Já no time da live, não. O time da live consegui atualizar, né? Porque a live foi no dia do fechamento do mercado, meio-dia, né? Pontuou mais, mas valorizou menos também. Esse time da live a gente vai fazer sempre na live de sábado, meio-dia ou de quarta-feira, né? Dependendo do horário aí, que geralmente são os fechamentos de mercado, tá? Postei aqui no Instagram também os vencedores do Ligas do Mané da primeira rodada, deu 118 times, apenas R$5 a inscrição, tá? Uma liga menor, né? Menos concorrida, mais fácil de se vencer, certo? O primeiro colocado aqui é o Gabriel, né? Levou R$230,10, casando R$5. Então quem quiser participar aí, ó, do Ligas do Mané vai ser muito bem-vindo. Tem link logo abaixo na descrição, mas é só acessar o app do Catimba, vir aqui na aba dos parceiros, botar um pouquinho pro lado e clicar aqui em Ligas do Mané, certo? Já está aberto aqui, ó, para a segunda rodada, sábado, certo? Mas para dar uma olhadinha nas que já passaram, é só vir aqui no filtro, colocar encerrada e aplicar, certo? Tá aqui, ó. Participantes, né? A colocação de todos os participantes, assim como postei lá, ó. Né? Tá aqui, ó, Gabriel em primeiro, né? Os 10 primeiros, as premiações são assim, ó, divididas nesses percentuais, né? Quanto mais gente jogando, maior a premiação. Ah, está aberto também ainda, tá? A liga mensal de abril. É só vir aqui, ó, no filtro, certo? E colocar o quê? Aberta. E aplicar. Vai aparecer o quê? A liga mensal. Está com 12 times, fecha agora sábado, né? Com fechamento do mercado, encerra-se as inscrições da liga mensal. R$25, vale a pena, tá? Então tá. E já o jabazinho do Ligas do Mané. Ah, outra coisa, vocês perceberam que aqui atrás eu ainda continuo com preço promocional aí, né? Do plano de sócios, certo? 30% ainda. De R$129,90 por R$89,90. E vou dar uma razão para vocês, que é bem lógica, porque muita gente me procurou, né? Era final do mês, sabe como é que é? Dinheiro curto. Então eu vou deixar essa promoção até a terceira rodada, certo? Porque daí dá até o 10º dia, o quinto, 10º dia útil ali, mais ou menos, e daí o pessoal já recebeu. Quem quiser participar do plano de sócio aí, vai ser muito bem-vindo, tá? Vamos lá então, para a escalação do nosso time. Bom, já fiz uma pequena exploração, né? O Jean Carlos ficou no banco, né? Guilherme pontuou dentro da regularidade muito bem, Gabigol fez gol, Caleri perdeu um pênalti, pelo amor de Deus, né? Rafael Veiga foi bem, arrisquei aqui, foi muito bem, fez 6 pontos, né? Um pouquinho mais de 100 pontos, praticamente na média básica. Jean Lucas decepcionou, certo? Capixaba foi bem perdendo SG, tá? O Juba deu assistência, o Arboleda foi bem segurando SG, Everton foi um dos melhores goleiros da rodada, né? O Léo Jardim venceu o jogo, ganhou o ponto extra. Então aqui, ó, nesse time as duas maiores decepções foram o Caleri e o Léo Ortiz, né? E não conseguiram pontuar bem e pelo contrário ainda desvalorizaram. E o Jean Carlos que começou no banco, é cara, se não fosse essas 3 questões aqui, a gente teria pontuado bem melhor e valorizado bem melhor. Mas vamos vender esse time aqui e vamos pro pau, né? Que a rodada é sábado, mas a gente já vai fazer o vídeo agora, certo? Inclusive a rodada fecha sábado às 18h30. Os primeiros jogos são Corinthians e Vasco, certo? Assim como o Ceará e o Grêmio. Teremos as escalações desses 4 times que eu vou postar no Instagram, certo? Aqui no Stories. Também não postei na primeira rodada porque, já falei, correria, Ligas do Mané, plano de sócio. A primeira rodada sempre é muito difícil para mim. Agora na segunda rodada não, é tranquilo. É seguir o cronograma naturalmente. Vai dar tempo para fazer tudo com maior tranquilidade, tá? Vamos lá para nossa escalação e a nossa escalação aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar esse time agora, já que a gente não valorizou muito, valorizando um pouco mais a valorização, mas indicarei, tá, opções para quem já valorizou 15, 20 cartoletas, né? Passou das 10 cartoletas de valorização, já dá para começar a arriscar um pouquinho mais, certo? Então vamos lá, vamos pro nosso goleiro então.
certo? Vamos botar aqui, ó, mínimo para valorização, tá? Para quê? Para mim, que estou precisando de cartoletas. Talvez você esteja na mesma situação. Vamos lá. Desses goleiros aqui na parte de baixo, se realmente se confirmar, tá? O Antony, para mim, é uma das melhores opções. Jogando contra o Cruzeiro. O Cruzeiro ontem jogou fora de casa pela Copa Sul-Americana, tá? Enfrentou um time inferior a ele tecnicamente. E olha, conseguiu tomar um gol nos acréscimos, tá? E mais do que isso, não agrediu. Foi um time apático, certo? Então o Internacional com um bom sistema defensivo tem tudo pro Antony ir bem. Faz um hackzinho do goleiro, tá tudo certo. Se segurar o SG, estoura na pontuação, estoura na valorização, certo? Matheus Donelli, o nosso querido Hugo Souza, prognóstico aí de umas 3 semanas, quase um mês fora, tá? Então o Matheus Donelli vai ser o titular, sim, contra o Vasco, que fez 2 gols em casa. Tem um cara perigoso, que é o Verratti na frente, mas eu acredito que o Vasco vem jogando bem dentro de casa. Acho que o Donelli também vale a pena para quem tá precisando pontuar e valorizar, fazendo um hackzinho, tá? Gabriel Brazão também me agrada bastante, tá desvalorizado, tá barato, vai enfrentar, né, o Bahia, certo? Mas pode ser que consiga um SG, tá? Pode ser que consiga um SG, né? A gente tem que esperar aí como é que vão ser os jogos, né, de Libertadores Sul-Americana. Tivemos alguns ontem, né? Vamos ter hoje e quinta-feira, né? Mas por enquanto ainda vai, certo? O Lucas Arcanjo aqui contra o Flamengo já acho complicado, né? Dependendo do time que o Flamengo for colocar em campo. E a partir daqui é para quem tem um pouco mais de cartoletas, certo? Para quem tem cartoletas, Everton, para mim, melhor opção para rodada ainda, mas tá muito valorizado, precisa de 5.51, né? E custando 8.12 é difícil fazer o hack, não tem goleiro, né? Para fazer hack nesse valor, certo? Volpe pegou muito na primeira rodada, vai enfrentar, né, o Ceará. Acho um goleiro interessante, certo? Acho difícil o Volpe segurar o SG contra o Ceará, tá? O Ceará tá jogando de maneira bem ofensiva, que diga o Bragantino, né? Mas o Everton tem uma possibilidade de SG, sim. Deixa eu ver outros goleiros aqui interessantes. O Fábio, super valorizado contra o Bragantino, né? O Fluminense tem um bom retrospecto contra o Bragantino no Rio, acho que vale a pena, tá? Mas vamos ficar com esses, tá? Por enquanto eu vou com o Antony, tá? Vou fazer um hackzinho na sequência, certo? Vamos para os nossos zagueiros, para o vídeo não ficar muito longo aí, fazer uma explanação geral. Zagueiros, desses daqui da parte de baixo, Juninho me interessa muito. Eu acho que o Internacional tem grande chance de segurar o SG, é um time muito bem postado do ponto de vista defensivo. O Roger ajeitou bem o time, né? Contra o Flamengo, né? Se defendeu mais do que atacou. O Flamengo atacou muito mais e quando deu uma fugidinha fez 1-0, abriu o placar, mas daí o Flamengo conseguiu empatar, mas com certa dificuldade. O Rocher vinha pegando muito naquele jogo. Então eu acho que o Juninho aqui, ó, vale a pena, né? O custo-benefício, tá? Precisando de 2.05, custando 3.63 cartoletas, acho interessantíssimo, tá? Vou escalar ele. Léo Ortiz, né? De repente pode segurar o SG contra o Vitória, tá? O Flamengo é um time que se defende bem, certo? Tá desvalorizado, acho um cara interessante, tá? Pra rodada, acho muito interessante pra rodada. Félix Torres contra o Vasco também é um cara interessante, custo-benefício, precisando de pouco para começar a valorizar, mas tem que ver o time que o Corinthians vai a campo agora, né, no meio de semana, para ver se no final de semana vai poupar. Eu acredito que não vai poupar final de semana, tá? Porque já jogou com o time reserva contra o Bahia, conseguiu um empate, independente do resultado agora de meio de semana, deve ir com o time titular final de semana, tá? Deixa eu ver quem mais. Custo-benefício para quem tá com poucas cartoletas. O Ignacio vale a pena, tá? Fluminense é sim favorito, né? Contra o Bragantino, certo? Como eu falei, tem um retrospecto bom no Rio de Janeiro, né? Contra o RB Bragantino. E ontem já venceu o jogo, né? Na Copa Sul-Americana, certo? É claro que o adversário era bem inferior, mas conseguiu um SG fora de casa. O Marcão, toda vez que assume time, consegue, né, manter um bom padrão, tá? Então acho interessante, certo? E para quem tá com pouca cartoleta, tá? Eu ficaria mais ou menos nesses, tá? Ah, Mané, quem tá bem de cartoleta? Acho o Lian com uma baita de uma opção, tá? Vem muito bem. O Galo perdeu o SG para o Grêmio, né? Mas ele conseguiu pontuar bem na média básica, tá? E nessa temporada ele começou bem, vem pontuando bem, certo? Tem que ver como é que São Paulo vai. Se o São Paulo for sem o Oscar e sem o Lucas ainda, melhora muito o SG, né? Pro Galo. Deixa eu ver mais alguém aqui. Vitão, Inter favorito, né? Cruzeiro ainda não se encaixou. O Cruzeiro só teve 10 minutos de bom futebol contra o Mirassol. Depois nada, ontem também nada. Murilo é um cara interessante, tá? É um cara interessante, certo? E tem que ver depois quem é do Palmeiras, né? Vai jogar fazendo dupla de zaga com o Murilo, tá? Ó, Gustavo Gomes talvez volte. Daí tá um pouquinho salgado. Se o Mikael jogar, custando 4.92 cartoletas, precisando de 3.09 para começar a valorizar, acho um cara interessante também, tá? Então dei alguns nomes aí pra zaga. Esse último zagueiro eu vou deixar quando for postar o time, tá? Postar aqui no final do vídeo, certo? William.
Cara, assim, ó, vou até deixar aqui nessa parte de cima, tá? Os melhores laterais pra rodada estão valorizados, certo? Pra mim, Bernabé, melhor lateral pra rodada, tá? William, média básica, mas fico um pouco desconfiado porque é quase certo a perda do SG do Cruzeiro. Mas ele é um cara que tem bola parada, é um cara que passa muito no meio de campo, mas o Bernabé jogando em casa com possibilidade de SG, acho uma alternativa melhor. Piquerez, acho uma baita de uma opção, mas todos eles aqui, ó, Piquerez precisando de 7.34, né? O Bernabé 10.10. Eu sei que o Bernabé consegue alcançar uma pontuação dessa perdendo SG, mas para quem tá com pouca cartoleta, não valorizou o suficiente, é arriscado, tá? Wesley, fora de casa, também me agrada bastante, certo? Alex Telles e Vitinho em casa, apesar de que o Juventude é fura-olho, toda vez que vai no Rio de Janeiro contra o Botafogo, consegue tirar o SG do Botafogo, mas eu vejo o Botafogo favorito. Botafogo contra o Palmeiras mostrou uma melhora muito grande com o novo treinador, tá? Vamos mudar aqui, vamos botar aqui, ó, mínimo para valorização, né? Que a gente tá presente cartoleta agora na segunda rodada. Aqui, ó, o Angileri, tá? Angileri, tá? O gringo aqui do Corinthians é uma baita numa opção, tá? Cruza bem na área, é um cara que rouba algumas bolas, né? Trabalha bem no sistema defensivo, certo? Acho muito interessante. Pra mim, uma das melhores opções e eu vou escalar ele, tá? Outro lateral que me agrada demais, tá? É o Sherman, tá? Bate canteio dos dois lados, certo? É o Santos em casa. É claro que se você parar pra pensar, o lateral do Santos, quem tem cartoleta, tá? O melhor é o Escobar, tá? O Escobar, desde o Campeonato Paulista, vem com uma média básica altíssima. Foi escolhido o melhor lateral do Campeonato Paulista, tá? Melhor lateral esquerdo, então vale a pena. Mas pra quem tá sem cartoleta, fica por aqui, tá? E eu não vou inventar muito não, eu vou com o Sherman mesmo, certo? Por causa da bola parada, de repente uma pequena possibilidade de SG, acho difícil, né? O Santos segurou o SG contra o Bahia anda jogando de maneira ofensiva, tanto em casa quanto fora, né? Mas eu acho interessante porque ele é um cara, né, que tem a bola parada. Se tivesse cartoletas, eu iria com o Escobar, tá? Outros laterais mais baratos aqui que valem a pena. O Gemerson é um cara de média básica, muito interessante, mas vai ter um jogo dificílimo aí, né? Contra o Flamengo, né? O Claudinho também é bom lateral, mas contra o Flamengo fica complicado. O Aguirre, para quem tá com pouca cartoleta, que não consegue ir, né? Com o Bernabé, tá? Eu acho que o Aguirre é interessantíssimo, tá? 6.19 o preço, precisando de 4.02 contra o Cruzeiro, que não marcou ontem, né? Na Sul-Americana, acho interessante, tá? Natanael, acho também muito bom, né? Tá ali naquela média ali, né? Não precisa de tanto, é um cara de média básica, acho interessante, tá? René jogando em casa contra o Bragantino, sempre na médiazinha básica dele, acho muito interessante, tá? Acho muito interessante. Por exemplo, ele fez 5 pontos na última, perdendo o SG. O René é sempre assim, desde a época do Flamengo era assim, tá? Deixa eu ver mais alguém aqui. Quem acredita na lei do ex do Piton, mas eu ficaria com esses por enquanto, né? Temos o Mateuzinho também, né? Mas já tá um pouquinho mais salgado, mas é uma opção interessante. E eu ficaria com esses laterais que já estão no bom tamanho. Temos bastantes laterais aí, tá? Vamos para os nossos queridos meio-campistas da nossa meiuca. Nessa parte de baixo, para quem tá precisando de pouca cartoleta e analisando os confrontos aqui, tá? O Gabrielzinho, né? Contra o Fortaleza, acho interessante, né? O Fortaleza onde tomou 3 em casa. Pô, Fortaleza, hein? Tava torcendo pra caramba pro Fortaleza, mas não teve jeito. O Racing foi melhor, né? E meteu 3 bagas lá. Na casa do Fortaleza, tá? Gabrielzinho tá com as bolas paradas, praticamente centrada ele ali. E o nosso querido King Naldo, tá? Do Mirassol, tem que ver como é que o Mirassol vai se comportar em casa, tem que ver como é que o Fortaleza vai se portar agora depois dessa derrota, porque provavelmente, não sei como é que vai o time final de semana, deve priorizar também o brasileiro, por enquanto dá fisicamente, deve priorizar, porque tá na parte de cima, certo? Nessa parte de embaixo aqui, ó, não, eu acho que é o Danielzinho que tá com as bolas paradas, tá? Nessa parte de baixo aqui, vamos mais, ó, viu como meio campista, e ó, outra coisa, meio campista pontuou muito mal nessa rodada, tá? Sabe qual foi a posição que mais pontuou, arrebentou? Os laterais. Laterais pontuaram muito. O Gabriel Pontempo, o menino me interessa demais, fez 7.10 contra o Vasco fora de casa, o menino é bom de bola, tá? Acho interessante, acho que vou escalar ele sim, certo? Chico Kim, João Schmidt, Fernando Sobral, Hugo Souza, Jean Lucas, daí já começa a engrossar o caldo um pouquinho. Daí sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos agora, ó, Lucas Mugni contra o Grêmio, acho interessante também, né? Tem algumas bolas paradas aí do Ceará, fez 6.70, o escanteio que o Luiz Otávio fez o gol de cabeça, foi ele que cobrou, tá? Mas eu acho assim, ó, que aí aqui começa a melhorar, tá? Aqui começa a melhorar pra quem tem cartoleta e eu acho que dá pra dar uma investida no meio, né? Porque não tá tão fácil de escalar meio campistas não, tá? Tem o Mateuzinho, mas contra o Flamengo acho difícil, certo?
Richard Rios fora de casa costuma pontuar bem, fazer algumas finalizações, dar alguns desarmes, tá? O Ron Laser aqui achei um cara interessante, tá? Vi o jogo, por mais que ele não tenha pontuado, acho um cara interessante. Barreal foi bem, né? Mas eu prefiro, assim, ficar com o menino, né? O Bom Tempo, jogando em casa, tá? Eu acho aqui, ó, que o indispensável da rodada, sinceramente, é o Arias. Tá precisando de 9.80, mas o Arias só ontem já deu uma assistência pro Cano. Botou a bola na cabeça do Cano e o Cano cabeceou maravilhosamente bem, tá? É um cara que tem bola parada, muita mobilidade, pontua em todos os scouts, tanto defensivos quanto ofensivos, tá? É como eu costumo dizer, num jogo ruim o Arias entrega 3, 4 pontos. Num jogo bom faz mais de 5, 6 tranquilamente com participação em gols, tá? Scarpa também eu acho um cara interessante. Deixa eu ver até quem é que eu botei aqui. Acho um cara muito interessante, tá? O Scarpa. Contra o São Paulo, jogando em casa, né, o Scarpa tem um bom histórico aí contra o São Paulo, tá? Rafael Veiga contra o Sport também é muito interessante, eu acho que mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras é favorito contra o Sport, apesar do Sport ter feito uma grande partida contra o São Paulo, mas é que o São Paulo faltou ali um meia ofensivo, né? E o meu, onde é que tá aqui? Tem que filtrar, o meu terceiro meia aqui, tá? Eu vou ficar com o Botafogo contra o Juventude, certo? Ah, tá brincando, que ele virou dúvida. Savarino, tá em dúvida? Tá, precisa de 7.11, mas é um meia que joga quase como segundo atacante ali pela esquerda, um ponta, né? Faz infiltração por dentro, eu acho que vale a pena. Então eu tô correndo um pouquinho de risco aqui com esses dois jogadores, mas vou fazer o quê? Reserva de luxo no meio de campo, fica tudo tranquilo, tá? Vamos lá pro ataque, vamos pro ataque. Vamos limpar, é bom ter alguém no Botafogo, né? Contra o Juventude, Juventude fora de casa, né? Costuma sofrer alguns gols. E o Botafogo melhorou aí, com essa parada aí da data FIFA, né? Desclassificação do Carioca, melhorou bastante. Vamos para atacante, vamos lá. Atacante. Quem tiver cartoleta, o Hulk vale muito a pena contra o São Paulo, tá? É um cara que, ó, tem média básica, né? Finaliza muito, sofre falta, tem a bola parada a seu favor. Verratti é um cara muito perigoso, mas vai ter um jogo difícil contra o Corinthians. Enfim, pessoal que tá desvalorizado. Corinthians, você tem que ter alguém do Corinthians. Ou o Memphis, ou o Yuri. Os dois estão precisando ter participação em gols para pontuar bem. Mas em casa, o Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, com esses dois, tá muito bem, tá? Só que como eu tô precisando de cartoletas, eu vou fazer o seguinte, quero ver se ele tá por aqui. Ó, tem o Romeu e o Thales Magno, tá? Eu vou com um dos dois, né? Ah, mas vai deixar o Memphis e o Yuri de fora? Eu escalo um depois no time da live, né? Fica tranquilo, rapaziada. Vai ter dois times aqui, né? Mas nesse aqui eu tô tentando uma valorização. Eu sei que tá em dúvida, certo? Mas quero que fique bem claro, o dedinho nervoso que arrasta o vídeo até o final para ver a escalação, tô botando o Angel Romero primeiro porque ele tá barato, custo-benefício, tá precisando de menos para começar a valorizar. E segundo, certo? Que ele tem um histórico bom, né? Contra o Vasco, certo? E esse time não valorizou muito, então eu tô indo com o pé um pouquinho mais no chão, porque lá pela terceira, quarta rodada vai faltar cartoleta aí para botar o time que quiser. Aliás, se você montasse hoje o time que você queria botar no papel, ia passar de 130 cartoletas, 140 facilmente, tá? Vamos lá, vamos dar uma limpadinha aqui. Queria alguém do Corinthians, né? O Garra é uma baita de uma opção, não vem jogando aquela bola do ano passado, mas muito potencial. Mas daí eu já tô com o Arias aqui, né? Então fica meio complicado. Mas quem tem cartoleta, dá pra ir com o Yuri ou o Memphis na frente, um pelo menos. Dá pra botar o Garra no meio. Dá pra fazer uma dobra do Corinthians contra o Vasco? Dá. Ah, o Vasco é um time que toma gols. A maior prova é o Santos, que fez um gol, tirou o SG do Vasco em São Januário. Fora de casa, né, a tendência é sofrer um gol, sim, tá? E o Corinthians tá muito bem em casa. Vamos botar aqui, ó. Esteva também é uma baita de uma opção. E Vitor Roque aí, ó, contra o Sport, tá? Já falei de Roberto Memphis. Wesley me agrada muito contra o Cruzeiro, tá? A defesa do Cruzeiro tá mal, tá batendo cabeça, tá? Tá batendo cabeça. Dá pra apostar em algum atacante do Fortaleza contra o Mirassol? Dá. Mas eu prefiro os times que vão jogar como mandantes. Igor Jesus, dá pra colocar o Arthur, também dá, certo? Porque eu acredito que o Botafogo é sim favorito, né, contra o Juventude. Luiz Araújo, vale a pena. Um bom custo-benefício, precisando de 5.71. Geralmente é um cara de média básica, faz seus 3, 4, 5 pontos sem gol, sem assistência, tá? Arthur, eu já falei. Pedro Raul vem fazendo gol, pô, tá sensacional. A camisa do Ceará vestiu bem nele, tá? Se eu não me engano, são 7 jogos e 6 gols, tá? Tá fazendo gol praticamente todo jogo. Michael também me agrada, tá? Mas pra quem tá com pouca cartoleta como eu acho o Canóbio um nome interessante, tá? Contra o Bragantino, certo? Vitinho do Internacional pra ter alguém do Inter. Acredito até que eu vou ter que ir com o Vitinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Plata também me agrada bastante, tá?
Me agrada bastante quanto a Vitória, tá? O Flamengo é um time ofensivo, não importa se tá jogando em casa e fora. E é um dos times que mais finalizam, tá? No futebol brasileiro. Em média aí mais de 10, 12 finalizações por partida, sendo 5, 6 delas no gol, tá? Uhum. Eu quero alguém do Internacional. Acredito que o Inter é sim favorito contra o Cruzeiro. Aí quero alguém do Flamengo também, porque o Flamengo, né, tem tudo para vencer o Vitória, sem menosprezar o Vitória, tá? Eu tô levando em consideração o retrospecto e o momento dos times, né? Que o Flamengo tem mais time, mais elenco. Não vai ser um jogo fácil, mas acredito que o Flamengo vence e o Flamengo é um time ofensivo, tá? Então eu vou, nesse momento aqui, ó, vou com Plata, tá? E vou com Vitinho. Ô, Mané, mas que time baratinho? Sim, bem baratinho. 66 cartoletas aí pra gente, por enquanto. Ainda falta zagueiro, goleiro e técnico. Pra gente tentar o quê? Uma valorização. Calma, não se preocupe. Mané, cadê o Yuri? Cadê o Memphis? Cadê o Garro? Calma, tem o time da live sábado. Calma, calma, muita calma nessa hora. Ô, Mané, eu acho que o Vitinho na frente, não vais com o Wesley, não vais com o Borrell, com... Calma, gente, tem o time da live, tem outro time pra se escalar no sábado, não sejam nervosos. Tanto é que o time de sábado pontuou mais, né, que esse aqui, tá? Eu vou deixar o time assim por enquanto, né? Já dei pra vocês algumas explanações, né? Falei sobre os confrontos, pra mim não tem muito mistérios, né? Os favoritos pra rodada são Corinthians, né? Internacional, Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, Flamengo, tá? E Fluminense. Santos aqui eu botei 2 jogadores do Santos, né? Pela necessidade da valorização e também porque, né, são bons jogadores. O Bom Tempo é um moleque bom de bola, tem uma certa média básica, joga mais avançado. O Sherman ali, né? Talvez não tenha muita chance de decidir, mas é um cara que bate canteiro dos dois lados. Então me agrada, um custo-benefício bom, mas ainda não tô convicto disso não. Vou deixar o timezinho aqui, ó. Na sequência tô trazendo ele com o banco de reservas aí, capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 93,46 cartoletas, tá? Isso aí é só um esboço. É claro que dessa vez eu vou atualizar antes de postar no Instagram, tá? Antes do fechamento do mercado. Já que o time da live, no sábado a gente vai fazer do zero, porque a gente agora tem 2 times para passar para vocês no canal. O time do vídeo e o time da live, certo? Eu sei que aí o Romero tá em dúvida, eu sei que o Savarino tá em dúvida, eu sei que o Michael tá em dúvida, mas calma, muita calma nessa hora, né? Vamos ver os jogos dessa semana. Teve jogo ontem, né? Vai ter hoje, quinta, de Libertadores Sul-Americana. Vamos ver as notícias até sábado, né? Pra gente ver realmente quem joga, quem não joga, certo? Fiz um hackzinho ali com o Anthony, né? Tem tudo pro Rocher não jogar, se machucou contra o Flamengo, certo? Mas se jogar eu já faço alguma alteração. Mesma coisa pro Michael, pro Savarino e pro Romero. Botei o Romero de capitão, né? Mas se ele não jogar, eu vou botar ou o Memphis ou o Yuri Alberto. Só tô colocando ele pelo custo-benefício e, né, e pela facilidade em valorização e pelo retrospecto que ele tem contra o Vasco. E com isso acabei botando o substituto de luxo aí, o Fernandinho, né? Pra quê? Eu acho uma estratégia legal você colocar sempre substituto de luxo seu no setor onde você colocar o capitão. Acho mais interessante. Não que não dê pra colocar no meio, já que eu tô com 2 peças mais caras ali, né? Como o Savarino e o Arias. Enfim, é só um esboço. Devo atualizar sábado não vou atualizar sábado antes de postar no Instagram, certo? E também teremos a live sábado, meio-dia. Então deixa marcado aí, tá? Sábado, live, meio-dia. Tá ok? Então tá aí, ó. Custando 93,46 cartoletas, né? O time do vídeo pra segunda rodada. Então é isso, pessoal, né? Timezinho do vídeo aí pra dar opção pra vocês já nesse início de semana, meio de semana, né? Sábado a gente vai fazer a live, né? E daí vamos montar um outro time totalmente diferente, certo? Pra dar mais opções pra vocês. Tá ok? Então deixa marcadinho e agendado. Sábado, meio-dia, live, tá? E não se esqueça também que eu tô prorrogando aí o plano de sócios, a promoção aí, até a 3ª rodada, porque o pessoal geralmente recebe até o 10º dia útil, tá ok? E não se esqueça do Ligas do Mané, que é a liga mensal, né, está aberta até o fechamento do mercado da segunda rodada. Mais um grande beijo de coração. Quase que eu me esqueço. Quem puder deixar um like, agradece o Mané de coração. E quem não é inscrito, né, eu convido como sempre aí, na maior humildade, a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos.